E no gramado da Tuna, mais do que o jogo, nós não fomos fazer o jogo, nós fomos testemunhar. Aliás, a Tuna ganhou essa partida do Independente por 3-1, mas a retomada, o caminho, o Galo da Marambaia está de volta. E nós fomos conversar com Bastos Júnior, filho do saudoso detetive Bastos, com a volta do Independente, o Galo da Marambaia, disputando o Campeonato Sub-15. O papo foi assim na beira do campo. Bastos Júnior, meus amigos do Gente da Gente, estamos aqui na Tuna Luso-Brasileira, acompanhando a rodada inicial do Campeonato Paraense Sub-15 da Federação Paraense de Futebol. Tuna Luso-Brasileira, uma equipe centenária, e a volta do Independente. Mas o Independente foi para dizer que está voltando? Bastos Júnior, tudo bom, rapaz? Prazer muito grande. Satisfação estar com você novamente aqui, né? Estivemos só para dizer, a última vez que a gente falou foi lá no Centro Comunitário da Marambaia, no final do campeonato nosso do bairro. E você me dizia, eu vou voltar o Galo da Marambaia. Vamos retornar, né? Estamos retornando. Tá voltando como pintinho. Sub-15, é isso? Sim, com certeza. Bom, estamos voltando, né? Independente foi fundado na década de 70 pelo meu pai, detetive Bastos, né? Houve aí uma transição, nós passamos a equipe para Tucuruí, hoje conhecido como Galo Elétrico, né? O Independente Atlético Clube. E na oportunidade, meu pai fundou o Independente Clube do Pará, né? Infelizmente, meu pai veio a óbito aí em 2016, janeiro de 2016, e nós ficamos aí incumbidos de continuar com o projeto dele, né? O Independente Clube do Pará, que ele sempre trabalhou a questão da garotada, né? De projeto social, tirando essa garotada da ociosidade. E como eu moro no bairro da Marambaia, nós temos diversas escolas, tanto estaduais quanto municipais e privado também, nós percebemos a ociosidade desses alunos na escola, né? Então, para evitar que eles partam para o mundo da criminalidade, a gente resolveu voltar com o Independente Clube do Pará. Então, esse ano voltamos com o Sub-15 e o ano de 2019 estaremos voltando com o Sub-17 também. Quer dizer, então, que independente do futebol, independente do retorno do Independente, independente do retorno do Independente, como Galo da Marambaia, você tem esse foco social aí na comunidade, nas escolas, que aliás as escolas sempre revelaram valores para o futebol do Pará. Sim, é verdade. Pode ser uma retomada? Com certeza, nós temos uma parceria com algumas escolas do nosso bairro, inclusive o Temísticos Araújo, o Almirante Tamandaré, Carlos Guimarães, enfim. República de Portugal, até lá, não é? Também são várias, mas faz parte, Marambaia Velha. Então nós temos contato diretamente com a diretora, a gente faz a divulgação dentro das escolas também, e os nossos alunos do nosso Independente Clube do Pará, que estão jogando hoje aqui, inclusive 90% é do nosso bairro, né? 90% são das escolas, são aqueles jogadores, como meu pai sempre falava para mim, filho, o Independente profissional, ele é formado pelos craques do futebol pelada. Então a gente está retomando, na verdade, esse trabalho do meu pai, os craques do Sub-15 da Marambaia. Você lembra de algum jogador dessa época que se revelou adiante? Ontem nós fizemos uma pré-eleição, Matoso, né? Já objetivando aqui o nosso jogo contra a Tuna, e eu levei sim alguns ex-atletas do Independente para dar uma motivada na garotada. E nós levamos o nosso goleiro Edi, né? Nosso goleiro Edi, no ano de 1990, eu não sei se você recorda, ele foi o melhor goleiro do Paraense. Sim, né? Então nós levamos ele lá, ele teve a oportunidade de conversar, a garotada, né? Teve a oportunidade de conhecer um pouco da história do Edi, e também o nosso técnico, que hoje está aqui do Sub-15, é o Éder, né? O Éder jogou comigo em 91, fomos campeão paraense pelo Independente, né? E posteriormente ele foi para Paysandu, né? Foi para São Paulo, seguiu a carreira dele profissional, jogou no São Paulo. O paraense qual a categoria? Mirim, na época não era Sub, na época era Mirim, correto. E depois nesse tempo podia, né? Hoje em dia não pode. Não pode mais. Sub-13 não pode. Sub-13 infelizmente não pode mais, só o Sub-15, né? Inclusive eu tô com vários atletas aí. Não pode aqui, aí as crianças vão para outros estados. É verdade. É um negócio que eu não entendo, mas tudo bem. É complicado, né? Então o Éder é um exemplo também, né? Jogou no São Paulo junto com o Kaká, inclusive, jogou na Portuguesa, né? E depois retornou aqui para Belém. Agora, como é que é esta transição? Saiu Independente da Marambaia, passou para ser Independente de Tucuruí, que é campeão do Pará, e volta. Não tem imbróglio burocrático nisso, não? Não. Explica esse negócio. Quer dizer, o Independente, ele se subdividiu. Um para Tucuruí, o Galo Elétrico, e o da Marambaia continua. Não, na verdade, o Independente foi passado para Tucuruí, né?
o nosso amigo Delei Santos, ele assumiu o Independente de fato e de direito, né, em Tucuruí, e passou a ser o Galo Elétrico. Então o Independente Atlético Clube, hoje não, desde 2011, 2012, depois do título, né, ele passou realmente a sua sede para Tucuruí. Nós perdemos o nosso vínculo com o Independente Tucuruí. E aí foi fundado um novo clube, que é o Independente Clube do Pará, para continuar os projetos, né, sociais. Haja visto que nós não tínhamos condições de continuar com o profissional, devido à sua folha de pagamento, e o know-how que o clube já tem hoje em dia, né? E nós passamos o Independente Atlético Clube e fundamos o Independente Clube do Pará. Então são dois independentes hoje, né? Como se fosse São Paulo, são dois São Paulos, né? São dois Botafogo, por exemplo, no Rio que tem, enfim, e outros clubes também por aí. Então hoje nós temos dois independentes, o Independente Atlético Clube, que também foi nosso, né? E agora o Independente Clube do Pará. Agora, o Independente, a sua ideia, Baixo Júnior, é ficar com o Independente só na base, porque futebol profissional tá caríssimo, né? Não, na verdade, tem grandes clubes no Brasil que estão acabando praticamente. Na verdade, eu posso dizer até que eu tenho um certo trauma do profissional, né? O meu pai, você sabe que o nome Independente, ele veio devido ao meu pai não precisar de patrocínio, não precisar de governo, de empresário, de nada. Até porque ele sempre foi empresário, a minha família sempre foi do meio empresariado, e a gente sangrava as empresas para estar mantendo o clube, né? Então, futebol feminino. Principalmente, conheci praticamente o Brasil todo viajando com futebol feminino com meu pai, né? E o meu pai, infelizmente, ele teve muitos problemas nas empresas dele, chegando até a falir algumas empresas dele. Então, profissional, eu não penso, eu não sei no futuro, mas por enquanto não faz parte do nosso planejamento. Nosso planejamento realmente é só a base, né? Subir 15, 17, o máximo 20 por enquanto. O futebol, ele encanta por várias situações. A cultura, a música, a religiosidade, o relacionamento, a paz, né? Já parou até guerra. Verdade. O que a gente observa? A Tuna Luso brasileira, assim como o Vasco, tem a Cruz de Malta. O Independente do Tucuruí tem a Cruz de Malta. O Cametá tem a Cruz de Malta. O Independente volta com a Cruz de Malta. Por que essa Cruz de Malta? O Independente ainda foi fundado pelo meu pai. Pois é. Né? Ainda estava vivo. E a Cruz de Malta, meu pai, Matoso, ele residiu uns 15 anos no Rio de Janeiro, na época que ele foi fazer sua capacitação profissional e tudo mais. E ele ficou num bairro bem próximo a São Januário. Então ele começou a torcer pelo Vasco, ficou apaixonado pelo clube, e quando ele veio para Belém, ele começou a jogar bola, né? E automaticamente fundou o clube dele, que era o Internacional, o clube de pelada. Depois passou a ser empresário, né? E o que acontece? Ele fundou o Independente. Por quê? Porque como ele é empresário, acho que você lembra. Sim, eu lembro. O time de pelada dele, ele pegava o jogador da Tuna, do Remo, do Paysandu, então já estava como se fosse profissional. Então ele resolveu fundar o Independente. Então Cruz de Malta por causa do Vasco da Gama, o Verde por causa do Verde da Amazônia, né? E basicamente foi essa a conotação, a ideia que ele teve, e por isso também que a gente continua mantendo a Cruz de Malta no novo Independente. Tá bom, é só para lembrar que aqui a gente não... Mas tem tudo a ver com a história da Cruz de Malta. Para quem gosta, pode pesquisar. A Cruz de Malta, ela é característica dos cavaleiros cristãos do século XI. Era cavaleiros de São João. Agora há uma outra situação, porque no século XIX foi criada a Cruz de Ferro, a suástica nazista, e que gente que... Mas a cruz nazista não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A cruz, a suástica nazista, que continuou com Hitler, na verdade é outra ideia de guerra, cruz de ferro, essa coisa toda. Essa aí não, cavaleiros cristãos, paz, essa coisa toda, mas assim, de lutadores sempre. De lutadores. Não desiste. E aí o Independente, o Galo, ele volta como Fênix. Volta como Fênix. Eu queria também colocar uma situação, Matuzão, uma herança que meu pai deixou pra gente, que é essa herança de amizade sua, o respeito que a gente tem, que é recíproco, né? O respeito que a gente tem com a diretoria da federação, dos clubes, né, de Belém, que me conhecem, me chamam como Juninho, porque sabe que eu fui, na verdade, mascote do clube. Então ontem, inclusive, na nossa preleção, nós tivemos a oportunidade de colocar fotos de 88, de 85, eu sou de 82, né? Então sempre eu lá uniformizado com a equipe. E hoje eu tive a oportunidade de trazer meu filho com 3 anos, né, para colocar ele como mascote. E uma herança que meu pai deixou foi essa, a amizade. Por exemplo, nós temos atletas nossos que jogaram aqui, o Elton, que é do Rio de Janeiro. O Elton fundou o Futuro. É um clube de futebol profissional que tem. Ele começou na 3ª divisão do Rio, hoje já está na 2ª divisão. É uma pessoa que a gente tem contato. Foi naquela época que meu pai trouxe o Alcino para encerrar a carreira independente. Quando meu pai inovou. Gigante motor. Correto. Quando meu pai inovou fazendo a casa do atleta lá no Una, lembra? Ele trazia jogadores de fora e colocava como se fosse um hotel do Independente. Então a gente tem. Mas que eu era meio maluco o detetive Baixo, né? Sozinho, né? Fazia tudo isso sozinho. Então a gente tem esse contato, o Edivaldo, inclusive ontem no Face nosso, se você olhar,
Galo da Marambaia, o Facebook Independente, Galo da Marambaia. Quer dizer, são vários atletas que na época me conheceram realmente criança, né, que hoje tem esse contato com a gente, participam de clube, hoje são técnicos de futebol. Então todos eles continuam nesse feedback, continuam mantendo contato com a gente até hoje.